Oi, preparados para a primeira semana da disciplina Seminários Temáticos da pós-graduação em docência do Instituto Federal de Minas Gerais Campos Arcos? Para começar, é proposto a você assistir à palestra da Lúcia Helena Galvão, professora de Filosofia na Nova Acrópole. Ela fez uma palestra para você, graduando do IFMG Campos Arcos. A palestra é intitulada Uma Reflexão Filosófica sobre a Educação. No vídeo, ela trata, por exemplo, sobre valores e aborda tópicos como: seria a motivação do professor uma questão de remuneração, investimento? Lúcia Galvão também lhe convida a assistir duas outras palestras, de duração maior e que estão disponíveis no YouTube. Deixei os links dessas palestras no texto de apresentação desse vídeo. Elas são intituladas O Papel da Filosofia na Educação, A Educação e o Comércio segundo Gibran. Se quiser aprofundar e assisti-las, fique à vontade. Além da palestra, temos a leitura da semana. Eu proponho o artigo Educação e Valores no Mundo Contemporâneo, de autoria do professor Pedro Giorgi. Ele possui graduação e doutorado em filosofia pela Universidade de Munique, mais 2 pós-doutorados na Alemanha. No artigo, ele aborda a definição do conceito de valor e expõe, desde um ponto de vista histórico, as vertentes individualista, social, pós-moderna e teórico-crítica sobre a formação do sujeito moral. Selecionei um trecho do texto dele, abre aspas. Para Kant, a educação tem a função de transformar o ser humano em ser humano. O homem não pode tornar-se um verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz. Fecham aspas. Reflita sobre o vídeo da Lúcia Galvão e sobre o artigo do Pedro Giorgi. Nos fóruns, discuta bastante com os colegas. Depois, você fará um texto argumentativo de 300 a 500 palavras, correlacionando as duas abordagens com a sua opinião, com o seu entendimento. Lembrando que alguns dos textos serão encaminhados para os autores e a resposta deles serão lidas no final da disciplina. Bom proveito, um forte abraço! Olá, meu nome é Lúcia Helena Galvão Maia, sou professora de Filosofia Prática, Filosofia Aplicada à Vida há 30 anos numa instituição chamada Organização Internacional Nova Acrópole. Eu fui convidada a falar um pouco para vocês a respeito de educação. Eu espero que esse nosso pequeno bate-papo seja útil para vocês e convido a vocês, se tiverem oportunidade, no YouTube, assistirem a palestra completa, do qual eu retirei algumas reflexões para conversarmos hoje, que é a filosofia na educação. Uma reflexão filosófica sobre a educação de crianças, adolescentes e até mesmo de adultos. Um dos elementos que nós trabalhamos em Nova Acrópole é a ideia de valores. Valores transformam o mundo. Isso é fundamental. Nós temos que perceber que, no fundo, o que mais temos que transmitir a um educando é como se tornar um ser humano melhor. Não só ferramentas, porque se você dá ferramentas, você pode estar armando um caráter não muito bom ou uma tendência um pouco negativa. Você não pode dar ferramentas sem dar valores, porque você não sabe para que vão ser usadas essas ferramentas. Esse é o carro-chefe do que fazemos em Nova Acrópole. Formação em valores. Então, é um elemento fundamental que vocês percebam, por exemplo, dessa discussão que temos hoje em dia. Existe a necessidade de uma educação melhor, e isso é um elemento fundamental que está por trás de qualquer discussão sobre os problemas do mundo. Mas o que é uma educação melhor? Eu fiz, nessa minha palestra que citei para vocês, uma pesquisa de soluções apontadas por diversas fontes. Em geral, trabalham sobre a ideia de investimento na educação. Eu sou a primeira a concordar com vocês que, de fato, um professor merece ser mais respeitado, merece ser melhor remunerado. Mas percebam, isso é, digamos assim, um pré-requisito necessário, uma condição necessária, mas não suficiente. Porque uma pessoa melhor remunerada não necessariamente vai estar mais motivada. Digamos que você imagine o ato de ensinar como uma coisa pesada, desagradável, pontiaguda. Bom, ensinar é desagradável,
mas se eu sou bem remunerado, eu tolero. É muito diferente de eu gosto de ensinar e bem ou mal remunerado, eu vou dar o melhor porque me realizo nisso. Ou seja, motivação é um elemento fundamental. Entendam que um jovem, uma criança, um adolescente, eles são mais sensíveis ao estado de espírito que temos do que aquilo que dizemos. Eles estão numa época que a emoção é a flor da pele, então eles te sentem mais do que te ouvem. Isso é fundamental que você perceba. A predisposição com que passamos o ensinamento está entranhada em cada coisa que fazemos, que falamos. Então perceba que, se nós não acreditamos, em primeiro lugar, na humanidade, se não achamos que a humanidade tem chance, que realmente pode se transformar, em segundo lugar, se não acreditamos no valor daquilo que ensinamos, não achamos que aquilo possa ser transformador para a vida deles, o ensinamento vai sair mecânico, vazio e chato. Você está diante de uma geração que é, por natureza, dispersa, tremendamente dispersa. E há que saber chamar a atenção dessa geração, falando de coisas que são aplicáveis à vida e as quais você já experimentou e acredita. Acredita porque já viveu e sabe que isso é válido. Então, ir ao mundo deles, pegar as necessidades deles e adaptar o que tem que ser ensinado a esse mundo, a essa necessidade. Ajudá-los a encontrar respostas através do conteúdo que você passa, seja qual for a matéria. Através dela, você pode agregar valor à vida. Se você não acredita nisso, você não conseguirá vencer esse muro de dispersão e desinteresse da parte do jovem ou da criança que você educa. Imagine o seguinte, nós mesmos estamos sujeitos a certas alienações da sociedade. Nós vivemos num momento onde o conhecimento não é tão importante. O importante é o que você pode obter através dele. Então as pessoas, digamos, têm que ler 10 livros para passar num concurso e ganhar bem. Esses 10 livros são como se fosse um estorvo no meio do caminho. Se eu pudesse chegar a esse emprego sem eles, quem não preferiria hoje em dia? Ou seja, o conhecimento é um estorvo no meio do caminho para a gente chegar a alguma coisa prazerosa, vantajosa. Agora você imagina que humanidade é essa que tem o conhecimento como estorvo? Nós teríamos que passar uma impressão totalmente diferente, mas para isso é preciso ter essa impressão diferente na nossa própria vida. Objetivo intrínseco é como eu chamo isso. O conhecimento vale em si e não pelo que vem depois. Quando você consegue fazer com que em um grupo, um jovem passe a pensar assim, uma criança passe a pensar assim, um adolescente, você inseriu um fator de transformação na vida desse único jovem que vai ser sensacional. E um único jovem, um único ser humano é dotado de um valor excepcional. Então não gere expectativas, mas ao mesmo tempo não fique desmotivado e sem esperanças acerca do que você faz. Fé na humanidade, fé no valor daquilo que você ensina. E é muito sensível isso. Percebam que não tem como disfarçar. Se você está mecânico e tolera apenas o ato de ensinar, os seus alunos talvez fiquem mais mecânicos do que você e tolerem menos do que você. Porque todos os referenciais de educação ao longo da história falam a mesma coisa. Quando subimos um degrau, damos espaço para todos aqueles que se inspiram em nós subirem também. Portanto, se você não acha que esse conhecimento tem valor, nenhum dos seus alunos achará. Se você não sabe como aplicar esse conhecimento à vida, nenhum dos seus alunos encontrará essa porta de comunicação. E lembre que quem ama o conhecimento vai achar um jeito de aprender com todas as circunstâncias da vida. Ao invés de ser abatido pelas adversidades, vai ser motivado pelas adversidades, porque vai aprender com elas. Ou seja, você está preparando alguém para a vida, que é um dos elementos fundamentais que eu gostaria de deixar. Entenda como funciona a vida. E o seu aluno, seja através da matemática, da física ou da história, através daquilo que você ensina, você tem que estar adequando esse aluno às leis da vida. Perceba que o universo é todo criado através de uma ideia de causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Portanto, quando você ensina os jovens as reações, os resultados daquilo que ele faz,
através de qualquer exercício, através de qualquer exemplo em qualquer matéria, seja um exemplo histórico ou uma equação matemática, você vai mostrar a ele que ele tem necessidade de gerar mérito se quiser resultados, que a vida não vai lhe trazer as coisas de graça. Nós temos que inserir o jovem nas leis da vida, porque quando damos a ele a impressão de que não existe nenhuma lógica, eles vão para o mundo desajustados e esperam que, sem nenhum mérito, venham recompensas. Muitas vezes recebem isso da sociedade, veem isso à sua volta e vão assimilar e vão destruir as suas vidas com essa percepção falsa. Educar é ajudar a integrar as leis da natureza. Seja lá no que for que você esteja ensinando, ajude a integrá-los a uma percepção de vida madura, que os ajude a vencer, a presumir os obstáculos e a saber como lidar com eles. Agora, mais uma vez, é preciso que, em primeiro lugar, você saiba. Existe um livro maravilhoso de um filósofo antigo chamado Platão. E nesse livro ele vai falar a respeito de um conceito chamado representatividade. Ele diz que quando educamos alguém, nós representamos aquilo que naquele educando ainda está ausente. Ele não tem maturidade, não tem uma formação de caráter completa, não tem valores muito bem estabelecidos. Você representa essa necessidade e conduz como os seus próprios valores conduziriam se estivesse presente, como a sua própria maturidade conduziria se estivesse presente. Você substitui essa maturidade do aluno com a sua. Agora, como você pode substituir no outro uma coisa que em você também está ausente? Pense nisso. Nós não podemos substituir no aluno consciência e respeito, se essas coisas não estão muito presentes na nossa vida. Não podemos substituir no outro interesse pelo conhecimento. Não podemos representar aquilo que em nós também está ausente. Então, um dos elementos fundamentais na educação, crescer, ir na frente, mostrar que as coisas são possíveis, ensinar através de tudo. Não pensem que não é assim. O aluno aprende de tudo que surge diante dele. Os teus gestos, o teu olhar, a tua maneira de lidar com situações de crise, tudo é ensinamento, e não apenas a matéria que você transmite. Aliás, pare para pensar. Uma pessoa que tem um conjunto de comportamentos muito inadequados, uma forma muito inadequada de se posicionar diante da vida, essa pessoa, se ensina bem uma matéria, pode, junto com essa matéria, passar também essa sua má capacidade, a sua insuficiente capacidade de lidar com a vida, que o aluno absorve tudo. E, de uma certa maneira, passamos adiante as nossas posturas. Então, pense um pouco. O aluno vê você por inteiro. E tudo aquilo que você propõe a ele, ou ele rejeitará em bloco, ou aceitará em bloco. Então, é preciso ter um pouco mais de autoconhecimento, atenção a si próprio. Um elemento interessante que eu gostaria de trazer para vocês, gosto muito da origem das palavras, pense um pouco sobre a origem das palavras com as quais vocês lidam. Educação, educere, eduzir, trazer à tona aquilo que o ser humano tem de melhor. Eduzir significa isso. Perdão. Cultura. Cultura vem da mesma raiz de cultos, cultivar. Você vai regar e trazer à tona a vida que está enterrada dentro do aluno, a semente que está ali. A semente de humanidade que está dentro de cada ser humano frutifica quando é bem cultivada. Então há que saber, como se fosse realmente um jardineiro. Pedagogo, pai dos agogos, aquele que conduz crianças. E o ser humano não deixa de ser criança quando cresce só o corpo físico, quando não amadurece, quando não aprende a conhecer e a dominar a si próprio, quando não cria um referencial de vida sólido e humano, ele continua sendo uma criança. E aí voltamos àquele ponto da representatividade. Você cresceu? Porque crianças não podem conduzir crianças, não têm habilidade para isso. Nós temos que aprender a amadurecer, como dizia Platão. A melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Porque é necessário alguém maduro para conduzir uma criança, senão a pedagogia não se opera. Didática, didaskalos. Você sabe o que significa isso? Aquele que divide ou distribui beleza. Através de qualquer coisa que seja a matéria que você transmite, você está ajudando a embelezar o mundo desse aluno. Você está ajudando a trazer harmonia, a ver o aspecto luminoso de todas as coisas, através de qualquer disciplina
É possível fazer isso. Eu tenho lidado com muitos alunos ao longo de 30 anos. E às vezes vejo pessoas que ficam 10 horas por dia estudando, por exemplo, para um concurso público ou para um vestibular. E o nível de dispersão e desinteresse pela disciplina faz com que essas 10 horas não rendam uma bem concentrada. Às vezes você pega um jovem filósofo motivado, amante do conhecimento, concentrado em todas as oportunidades que a vida dá a ele de aprender, e esse jovem, em 1 ou 2 horas, rende mais do que aquele que estuda 10 horas, porque ali existe motivação, foco e espírito de aprendiz. De onde esse jovem vai receber isso se você não tiver? Observe como você mesmo se relaciona com o conhecimento. Outro elemento importante a perceber: educar é uma profissão complexa e que exige muita atenção. Para aqueles vocacionados, ela é complexa. Para os não vocacionados, ela é impossível, é uma tortura. Aprenda a ouvir. Vocação vem de vox, aquela voz interna, que não tem tanto a ver com a nossa profissão, curiosamente. Vocação não é sinônimo de profissão. Vocação é sinônimo daquela voz interna que veio dizer uma palavra ao mundo, veio dar um recado no mundo. Você, como ser humano, veio ao mundo para deixá-lo um pouco melhor do que você encontrou. Isso pode ser feito através de qualquer ferramenta que a vida te dê. Aprenda a fazer isso através da pedagogia. Reflexão e compreensão em qualquer disciplina, seja ela qual for, não dá-la secamente, não serem só fórmulas. Você precisa fazer com que o aluno aprenda a refletir. Nós chegamos ao mundo e somos motivados por uma sociedade tribal que elas normalmente dizem: acomode-se, copie, massifique-se, não pense, não reflita, não tenha ideias próprias. O jovem só vai perceber que tem uma consciência, que tem uma possibilidade de ter ideias próprias, quando você o incentiva a gerar uma ideia. Porque a consciência se dá por contraste. Quando um dia ele faz uma reflexão interessante, ele percebe que existe uma diferença entre não pensar e pensar, entre refletir e acomodar-se. E nesse contraste ele percebe que pode criar, que pode fazer diferença, que ele é um ser pensante. Então proporcione aos seus alunos um momento de contraste, onde ele seja capaz de deduzir algo através de si próprio. Motive-o para isso. Isso também é um elemento muito importante. Usar 1000 relógios. Perceba que cada aluno seu tem um ritmo, uma forma. Não rotule, não nivele todo mundo segundo uma única regra. Saiba entrar no mistério, na individualidade de cada um. Bem, esses são alguns conselhos. O nosso tempo é curto, mas eu gostaria de deixar aí algumas sementes para que você reflita. Eu peço que, se possível, vá ao YouTube, basta digitar Nova Acrópole no YouTube, você vai achar muitas palestras, e assista, em particular, a Filosofia na Educação e a Educação segundo Khalil Gibran. Se você tiver ânimo para uma leitura, recomendo que você leia, por exemplo, A Arte de Viver, de um filósofo chamado Epíteto, onde ele vai falar de muitas coisas, inclusive da educação. Quem sabe um livro chamado Paideia, de um escritor chamado Werner Jäger, que fala sobre a educação no mundo grego de uma maneira maravilhosa. E quem sabe, mais ainda, um dia, uma República de Platão. Se você achar que essa empreitada de enfrentar nesse momento Platão é difícil, leia um pouco, assista um pouco das nossas palestras que temos no canal. Muitas falam de ideias de Platão e de outros filósofos brilhantes sobre como transformar o ser humano. A educação é o elemento transformador. Lembre sempre, você é um transformador em potencial de seres humanos. Parabéns pela sua profissão e obrigada.